Um produto M é feito com 4 unidades do produto Y e 3 unidades do produto Z. Então vamos lá, já pensando lá na árvore do produto. Temos 4 de Y e 3 de Z. O Y ele é feito com 2 unidades de R e 4 de S. E o R é feito com 1 unidade de S e 3 de T. E o Z, né, olhando lá para o outro lado, é feito com 2 unidades de T e 4 unidades de U. Então com isso a gente consegue desenhar a árvore da estrutura do produto, tá? Além disso, ele deu pra gente o lead time associado a cada um desses componentes. De 1 semana para o item M, 2 semanas para o item Y, 3 semanas para o item Z, 2 semanas para o item R, 1 semana para o item S, 3 semanas para o item T e 4 semanas para o item U. Então a gente tem também, além das relações, a gente tem também o lead time associado a cada um deles. Então nesse caso, conhecendo as necessidades brutas do produto M, a gente já seria capaz de calcular as necessidades materiais e também planejar, né, a liberação dessas ordens de compra e fabricação desses itens, porque a gente tem também o lead time. É lógico que a gente também precisaria considerar o tipo de lote e o estoque de segurança, e também o estoque atual, né, de cada um desses itens, para que a gente seja capaz de fato, né, poder elaborar o registro do MRP para cada um desses itens. Tá, mas vamos ver o que a questão pede. Com base nessas informações, resolva os itens abaixo. Letra A, elaborar, né, a árvore de estrutura do produto. Então, basicamente, a primeira coisa que a gente tem que fazer, né, com esses dados que a gente tem, até porque sem a árvore a gente não conseguiria fazer nada relacionado ao MRP, né? Letra B, se são necessárias 200 unidades de M na semana 10, então, ó, colocando 200 unidades de M na semana 10, desenvolva um planejamento mostrando na tabela quando cada item deve ser pedido e em que quantidade esses itens vão ser pedidos. Então aqui ele quer que a gente simplesmente calcule, né, as necessidades e vai fazendo essa programação para trás, considerando o lead time associado a cada um desses itens, tá? Então, ó, na letra A árvore da estrutura do produto, bem tranquilo, né? Para cada unidade do produto M, a gente precisa de 4 de Y e 3 de Z. Para cada unidade de Y, precisamos de 2 de R e 4 de S. Para cada unidade de R, precisamos de 1 unidade de S, 3 unidades de T. E aqui desse lado, né, para cada unidade de Z, precisamos de 2 unidades de T e 1 unidade de U. Então isso aqui é a resposta da letra A, bem tranquilo, né? Só montar a estrutura da árvore da estrutura do produto que a gente consegue montar facilmente tendo como base os dados denunciados. Agora a letra B, a gente vai precisar calcular as necessidades materiais período a período, né? Então o que a gente tem que observar, ó? Então, ó, para atender as 200 unidades de M para a semana 10, a gente tem que levar em consideração que o M tem um lead time de 1 semana. Então os componentes que fazem parte da montagem dele, que é o Y e o Z, eles precisam estar disponíveis na semana 9, certo? Para eles estarem disponíveis na semana 9, a gente tem que ver quando que eles precisam começar a ser produzidos, uma vez que eles também têm um lead time de produção. Então, ó, a partir daí, a gente precisa de 200 unidades do produto M. Para cada unidade de M, a gente precisa de 4 unidades de Y, tá vendo? 4 unidades de Y e 3 de Z. Então a gente vai precisar, ó, 800 unidades de Y, 2 vezes 3, 600 unidades de Z. Tá, mas quando que essas unidades elas vão precisar começar a ser preparadas? Aí a gente tem que olhar o lead time delas. A gente vai ter que começar, ó, o lead time do Y é de 2 semanas. Então a gente tem que começar a produzir ele na semana 7. E o Z, o lead time dele é de 3 semanas, precisamos começar a produzir na semana 6. Então a gente tem, ó, que a gente precisa iniciar a produção do Y na semana 7, para que a gente conclua essas 800 unidades na semana 9, e o mesmo vale para Z, né? A gente precisa de 600 unidades na semana 6, para que ele também conclua essa produção na semana 9. E aí a gente tem que continuar descendo, né, fazendo essa explosão de materiais. A gente tem agora uma necessidade de 800 unidades de Y.
E para produzir a produção de Y, a gente precisa dos componentes R e S. Para a produção do Y, precisamos de 2 unidades de R e 4 unidades de S. Então isso vai mostrar para a gente, 800 vezes 2, 1.600 de R, 800 vezes 4, 3.200 de R. Em que semana que a gente vai iniciar essa produção? O lead time de R é 2 semanas, a gente precisa para a semana 7, né? Correto? Semana 7, né? Aqui tá errado, Y para semana 7, não é semana 8 não. Para semana 7, o cálculo tá certo, né? Só esse 8 aqui que tá errado, aqui deveria ser 7. Para essas 1.600 unidades de R, elas precisam ser preparadas a partir da semana 5, para que depois de 2 semanas, na semana 7, ela esteja disponível para a gente iniciar a fabricação do Y. E o S são 3.200 unidades, lead time de 1 semana, então ele vai ter que começar a ser produzido na semana 6. Produzido ou comprado, né? Porque a gente tem que ver aqui, né? O S é comprado, tá? O S é item filho, então o S é comprado. Vamos lá. E para atender as 1.600 unidades de R. Lembrando que o R, ele depende também de unidade de S e de unidade de T, né? Ambos componentes comprados. Então essas 1.600 unidades de R, como para cada unidade de R a gente precisa de uma de S, de uma S, então a gente vai precisar de 1.600 unidades de S. O lead time de S é de 1 semana, então 5 menos 1 a partir da semana 4. E o T são 3 para cada unidade de R, né? Então 1.600 vezes 3, 4.800. E o lead time dele é de 3 semanas, 5 menos 3. Vai ter que ser feito na semana 2 esse pedido. E para atender as necessidades do Z, né? Voltando lá para o Z. Voltando aqui para o Z. Para cada unidade do Z, precisamos comprar 2 unidades de T e 4 unidades de U. Então tá lá, 2 unidades do T, são 600 vezes 2, dá 1.200. O Z precisa estar disponível, aqui tá errado, né? O Z não é semana 7 não, né? O Z é semana 6, tá? Então para semana 6, aqui o cálculo tá certo, só aqui que eu coloquei errado, né? Para que esteja disponível na semana 6, a gente vai precisar que essas 1.200 unidades de T estejam disponíveis na semana 3 e as 600 vezes 4, 2.400 unidades de U, estejam disponíveis, o lead time dele é de 4 semanas, 6 menos 4 na semana 2, tá? E aí com isso a gente tem as quantidades associadas a cada um desses componentes e as respectivas datas. E aí com isso a gente consegue preencher a tabela, Então tá aqui, as 200 unidades de M na semana 9, para que, depois de 1 semana ele esteja pronto, né? Na semana 10, que é o lead time dele, de montagem dele, é de 1 semana, né? De montagem ou de entrega dele é de 1 semana. E aqui a gente tem, cada um dos outros. Né? Isso aqui na prática são os dados que a gente acabou de preencher, né? Então, por exemplo, 800 unidades de Y para a semana 7. Foi justamente esse cálculo que a gente fez aqui, 800 unidades de Y para a semana 7. Agora, vamos ver outro aqui, O S, a gente precisa de 1.600 para a semana 4 e 3.200 para a semana 6. Então, o S, tá aqui, o 3.200 da semana 6 é para atender o Y, né? E os 1.600 para a semana 4 é para atender o R. Que o S ele é usado tanto no Y, ele é usado tanto no Y quanto no R. Então essa tabelinha daqui é, né, o preenchimento, que é o resultado desse item B. Tá? Com isso a gente conseguiu calcular as necessidades de materiais em cada período. Né? É o escalonamento do tempo dessas necessidades de materiais. Tá bom? Então fechamos esse vídeo. Nos vemos no próximo vídeo. Valeu!